E hoje o Bom Dia Maranhão volta a falar sobre a decisão polêmica da Justiça sobre a cura gay. Quem tem mais informações é Adalberto. Olha, Elides, aqui no Bom Dia Maranhão, como nós falamos no bloco anterior, nós vamos continuar abordando a polêmica dessa semana, falando sobre a possibilidade da homossexualidade ser tratada como doença. Isso a partir de uma decisão da Justiça, não é? Aqui no estúdio eu recebo o Ayrton Ferreira, que é presidente do Conselho Estadual LGBT, e o psicanalista Ernesto Mandelli. O pano de fundo dessa situação, nós já falamos aqui, mas é uma medida da Justiça. O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho tomou essa decisão. Há um processo, uma ação movida contra o Conselho Federal de Psicologia, por 27 psicólogos, entre eles a Rosângela Alves Justino, e a partir daí, então, nós tivemos essa repercussão desse fato esta semana. O juiz chega a alegar de que vai seguir, não é nenhuma recomendação contra o que diz a Organização Mundial de Saúde, mas na prática, inclusive textualmente, ele chega a fazer afirmações lá que não condizem com essa premissa inicial. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia. Bom dia. A gente observa no país essa judicialização em geral, em vários aspectos da sociedade. Isso não é perigoso, doutor Mandelli? É muito perigoso porque o que acontece é que as ideologias, hoje nós temos várias ideologias, cada vez de uma forma mais intensa, estão procurando a justiça para resolver situações que cabe só a elas, do âmbito da cultura dessas ideologias, então fazem com que a justiça tenha que se ocupar de coisas que seriam inócuas, né? Como é o caso que nós estamos vendo em tela dessa questão da homossexualidade ser doença ou não ser. Ayrton, essa decisão do juiz não reflete um pouco do que pensa a sociedade a respeito desse tema? Pouco, mas parte também da sociedade. Parte da sociedade, mas nós avaliamos que é um retrocesso nessa agenda dos direitos humanos da população. Essa decisão, ela somente contribuirá para o aumento do índice de violência, né, do preconceito, da discriminação que a população LGBT está submetida. Colocar na condição de patologia a homossexualidade, né, de uma questão de que a Organização Mundial de Saúde, lá em 1990, já reconhece, né, e define que a homossexualidade não é doença, e vários outros segmentos internacionais e nacionais também reafirmaram essa agenda, nos preocupa, né? E na medida também que o Estado brasileiro, nos últimos tempos, tem avançado nessa agenda de ações afirmativas para essa população. E aí nós estamos surpreendidos por uma ação, né, orquestrada por 27 psicólogos que contrária à ideologia de gênero, de identidade e orientação sexual diferente da maioria da sociedade brasileira. Essa decisão, inclusive, torna legalmente possível, a gente reforça aqui, que psicólogos ofereçam pseudoterapias de reversão sexual, popularmente chamada de cura gay. Inclusive, a ciência já se manifestou a respeito desse assunto, é uma decisão da Justiça que vai de encontro, inclusive, a essa posição científica, né, os estudos que existem nessa área. Você falava sobre o momento em que se tomou uma decisão como essa, mas que há avanços no país. Mas como perceber esses avanços, entendendo que ainda temos o Brasil como o país que lidera as estatísticas de mortes de travestis, de transexuais, é o país que mais mata as pessoas por conta as atitudes são tomadas a partir desse posicionamento. Como perceber esses avanços diante do país que mais mata, por exemplo? Então, é possível perceber na medida de que os governos anteriores, eles reafirmaram, né, criaram programas e projetos em secretarias e ministérios em Brasília. Também alguns estados vêm reafirmando essa política, né, de enfrentamento à violência, de promoção da cidadania LGBT, com criação de programas estaduais e municipais, de conselhos estaduais de direitos. O próprio Maranhão tem um conselho hoje estadual LGBT. Nós temos ações específicas dentro de secretarias. Nós temos portarias, resoluções, né, que afirmam, inclusive, a adoção do nome social, né, das pessoas trans. Nós temos também, podemos dizer, o próprio Ministério, o Poder Judiciário, o Ministério Público, né,
tem dialogado com esse segmento, mas, por outro lado, a realidade dessa população, ela também precisa ter um pouco de atenção, né, de prioridade, em razão de que o Brasil é contraditório. Na medida que a gente avança nas políticas públicas, mas nós sabemos de que a violência ainda permanece muito frequente na relação com essa população. Nós sabemos que a cada 2 dias um gay, uma lésbica, uma travesti, ela é vítima da discriminação, do preconceito ou da LGBTfobia nesse país. Nós temos inclusive aqui, nós vamos mostrar agora um depoimento, que é da presidente da Associação Maranhense de Travestis e Homossexuais, que é a Andressa Sharon, que mostra claramente essa situação, marcas que ficam para a vida toda desse tipo de violência. Vamos ver. Eu estava trabalhando e fui agredida por um meliante que queria me roubar, né? E a golpe de chave de fenda, e não chegou às vias de fato porque eu auto-reagi, né? E saí correndo, pedi ajuda para um senhor que ia passando, mas eu fiquei gravemente ferida, fui parar no hospital. Automaticamente fica presa, fica enjaulada por conta disso. Então, assim, depois de 2004, eu me recuperei, mas ainda ficam as marcas da violência na minha vida. Doutor Ernesto, essas marcas, elas podem desaparecer com o tempo ou ficam realmente para a vida toda? Se elas não forem tratadas, e algumas até sendo tratadas, elas permanecem pela vida toda, né? Porque são traumas, são marcas que quebram o nosso equilíbrio emocional. Então, isso é muito comum, por exemplo, nas crianças, né? Mas os adultos hoje, pelo tipo de vida que nós levamos, eles também têm sofrido muito de traumas que não estão ligados à estruturação emocional, que são esses aspectos da violência que nós hoje estamos sujeitos cada vez mais nas nossas cidades. Então, são marcas que vão ser muito custosas para serem diminuídas ou até eliminadas. Uma das psicólogas dessa ação, no caso a Rosângela Alves Justino, ela chegou a dar declarações públicas, inclusive, dizendo que na visão dela a homossexualidade está ligada. Essas pessoas, como ela diz aqui, foram abusadas na infância e adolescência e sentiram prazer nisso. Essa frase é da Rosângela, psicóloga. Do ponto de vista científico, não há nenhum amparo em relação a isso. Do ponto de vista da psicanálise, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Por quê? Porque nos mostra a psicanálise que quando nós nascemos, nós não somos nada, não somos ninguém. Então, tudo que nós somos vem do outro. E esse outro vai nos criando identidades, identificações. E um outro aspecto importante é de que nós não somos instinto, nós não temos instinto como os animais, que têm o instinto de sobrevivência e o instinto de reprodução. Em relação, por exemplo, ao aspecto do sexo, o animal só faz sexo quando a fêmea está no cio, os mamíferos, né? Quando a fêmea não está no cio, não há atividade sexual, muito diferente do que acontece conosco, que a nossa maioria da atividade sexual é muito mais em busca de um prazer, atrás de satisfação de desejo, do que de um instinto. Então, a escolha do objeto que nós vamos amar, ele independe da questão biológica, ele depende simplesmente desse processo de identificação. Por isso que a gente diz que a sexualidade é uma orientação, não uma opção. Ayrton, a outra declaração dessa psicóloga aqui também chama a atenção. Ela fala sobre, por exemplo, cumprir uma missão. Ela fala que a ação profissional dela é permeada por aspectos religiosos. E aí tem um gancho para uma outra situação, que é, a gente está vendo no Congresso Nacional, em especial a bancada cristã, a bancada evangélica no Congresso, fazendo uma série de mudanças que afetam diretamente a sociedade, mas o Estado, inclusive, levando essas medidas ao seu bel prazer, no sentido, inclusive, da sua orientação religiosa. Isso não é complicado num Estado que é laico? Então, a gente analisa, avalia de que essas pessoas, né, com as suas ideologias religiosas, têm cada vez mais avançado nessa agenda, tanto dentro do Congresso, como também junto às políticas públicas, né? Tentando, de todas as maneiras, evitar de que a política de direitos humanos, não somente para a população LGBT, mas também para as mulheres, né, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência,
não avance. E se tratando da questão da política de gênero, propriamente dito, né? Na questão também do aborto, né? A bancada evangélica tem pedido avançar o avanço dessa agenda dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, criminalizar a homofobia, né, no Brasil, tal qual criminalizamos o racismo, né? O racismo é crime no Brasil. Desde 1996 a gente tem um projeto de lei que não avançamos exatamente por conta dessa bancada evangélica que inviabiliza esse projeto de criminalizar a homofobia no Brasil. E isso é muito preocupante porque o Estado é laico, né? Não podemos jamais admitir de que a minha ideologia religiosa ela vai influenciar no público, né? O que eu defendo lá no privado, eu levo para o público, o que eu levo para a promoção de política pública que atende a essa diversidade. Portanto, os movimentos sociais, né, os movimentos LGBTs que buscam os direitos humanos têm que estar atentos a essas agendas reacionárias, preconceituosas, que a cada vez mais tem avançado a partir do que uma psicóloga como a Rosângela, né, que tenta de todas as maneiras colocar essa agenda de cunho privado, tentando inclusive reverter a homossexualidade das pessoas. Isso inclusive tem uma influência extremamente negativa para as pessoas que estão construindo a sua sexualidade, né? Isso poderá inclusive aí aumentar o índice de suicídio dessa população que já sofre uma pressão da sociedade, da família, né, em razão da sua orientação sexual. E na medida de que nós colocamos um projeto como esse, como patológico, reduz a doença, né, essa pessoa, se não tiver a orientação, o acolhimento da família, né, ou das portas de entrada para resolver essa questão, leva ele ao suicídio, porque ele acha que ele é uma pessoa doente. E sem falar de outros direitos que são feridos, por exemplo, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, já que você está fazendo uma propaganda enganosa. A ciência diz que não funciona dessa forma. Quando você faz uma propaganda e se divulga a chamada cura gay, no mínimo você tem aí o charlatanismo, você tem uma série de crimes que podem ser cometidos a partir desses atos. Eu quero agradecer a presença do Ailton Ferreira, presidente do Conselho Estadual LGBT, também do psicanalista Ernesto Quandelli, que esteve conosco aqui na TV Difusora. Muito obrigado. Eu já quero agradecer.